O Ricardo Vélez Rodrigues é um intelectual que trabalha muito o tema de leituras do Brasil. É alguém que lê intérpretes do Brasil, teve muita proximidade com o tipo de pensamento liberal, conservador, digamos assim, de um Antônio Paim, depois de um Melchior. E, nesse sentido, apresenta ideias interessantes. Inclusive, trabalha a questão do patrimonialismo no Brasil e na América Latina como um todo. E diz o seguinte, olha, muitas vezes governos ideológicos chegam ao poder, grupos ideológicos, inclusive conservadores, mas o patrimonialismo, o desejo de se perpetuar e de tornar o poder como uma propriedade privada sua, acaba levando a melhor. Então, mesmo os conservadores, às vezes, se lambuzam no poder. Espero que ele leve também esse insight, essa percepção e essa lição de sabedoria para o governo. Agora, aqui a gente está colocando ele como um intelectual de leituras, um intérprete do Brasil. O que um ministro da Educação precisa, em geral, é uma abordagem mais prática, uma abordagem que olhe para os problemas do sistema de ensino no Brasil, no qual a discussão de ideias e de conceitos bastante abstratos não vai ser tão relevante quanto ter prioridade no tipo de reforma e no tipo de mudança que um sistema que está lidando aí com milhões de crianças e jovens e vai precisar ser expandido para incluir, se possível, também a primeira infância, de como é que esse sistema vai operar. E nisso a gente não tem muita clareza em qual direção o Vélez Rodrigues vai querer agir e quais são as prioridades dele. Pelo contrário, seguindo o que acontece com muitos conservadores brasileiros, que têm um certo refinamento de pensamento quando tratam das grandes questões da história, quando ele vai comentar a situação política e social atual do Brasil, ele se deixa levar muitas vezes pelo discurso mais rasteiro da direita mais ideológica, falando em gramscismo, revolução gramsciana, marxismo cultural, combatendo ideologia de gênero, se dizendo favorável à escola sem partido. Ele não era o candidato da bancada evangélica. A bancada evangélica até tá se colocando de uma forma mais neutra com relação a ele. Mas passou nas primeiras provas, digamos assim. Os deputados evangélicos como Marco Feliciano e outros estão dizendo que, olha, ele parece que encampa sim as nossas bandeiras. E, portanto, será um ministro de acordo com as nossas ideias. Uma coisa são as ideias abstratas, a discussão intelectual, às vezes refinada, de uma pessoa. Outra coisa é a percepção dela acerca da prática, do momento atual. E nesse sentido, na prática, no que ele de fato fará, pelas declarações e pelos textos dele, o Vélez Rodrigues parece ser alguém bastante alinhado com a direita evangélica, com a bancada evangélica brasileira. Não é um militante, como era o Shelby, mas é um intelectual que na prática acaba encampando as mesmas ideias. Agora, uma pequena curiosidade. Ele também, como a gente já disse aqui, é indicado pelo Olavo de Carvalho, assim como Ernesto Araújo, mas num ponto específico os dois parecem diferir bastante. Enquanto Ernesto Araújo é um entusiasta e um fã do Donald Trump, o Vélez Rodrigues, em novembro de 2016, às vésperas da eleição americana, escreveu um artigo detonando realmente o Trump como um exemplo de um populista latino-americano que estava chegando nos Estados Unidos. Ele diz aqui, Trump é um populista falastrão, fala o besteirol que o desempregado americano branco de pouca formação gostaria de escutar, livrando-o da pecha de mediocridade e alçando-o às alturas de salvador da pátria americana. É a receita do messianismo político fácil. Aí sim, esse tipo de independência intelectual é algo que eu acho bom de ver no novo governo.